Hoje eu quero falar a respeito de algo que talvez seja até bem óbvio para muitas pessoas, mas que é como perder o medo de gravar vídeos para o YouTube, como não ter medo ou não ligar para a crítica das pessoas, porque as pessoas estão falando a seu respeito e se elas estão falando alguma coisa a seu respeito. E posso dizer para você que é mais simples do que parece e não é esse bicho de sete cabeças como muitas pessoas acham que é. E assim como uma pessoa que já foi muito tímida, eu confesso que eu também já tive todos esses bloqueios. E eu quero contar um pouquinho da minha jornada criando conteúdo. Para quem não sabe, meu nome é Pedro, eu sou um concurseiro e concursado. Decidi fazer esse canal no YouTube para poder me ajudar e ajudar outras pessoas que estejam tendo uma rotina de concurso até meio que solitária e puxada. E eu quero falar a respeito de criar conteúdo na internet, não só no YouTube, como no Instagram, qualquer outra plataforma que você venha tentar fazer alguma coisa. E não é fácil, porém não é impossível. E para quem não sabe, eu sou uma pessoa que já sofreu muito com timidez, já sofreu muito com ansiedade, muito com pensamentos negativos. Eu sou formado em publicidade e propaganda e foi muito difícil no começo eu gostar de falar e me arriscar a falar, conversar, abordar pessoas que eu não conhecia. E parece que só depois ali que eu comecei a criar conteúdo realmente que as coisas começaram a melhorar pro meu lado. Eu já tive um canal de 15 mil inscritos, vocês sabem que eu sou apaixonado por Star Wars, como podem ver aqui, um Mestre Yoda e um Darth Vader. E eu criei conteúdo por muito tempo a respeito de Star Wars. Comecei na época da pandemia, ali em 2020, e fui. Não colocava minha cara a tapa, eu tinha muito medo de descobrirem que eu tinha um canal no YouTube, de me chamarem de blogueirinho, disso e aquilo. Eu ligava muito porque as pessoas falavam a meu respeito. Até que um amigo meu, de página, o Thiago, Enclave da Força, ele falou pra mim, né, que ele queria que eu aparecesse numa live. E eu tive que aparecer na live, ele só divulgaria o meu canal se eu colocasse meu rosto, e aí foi. E confesso pra você que mesmo que eu tenha ficado completamente ansioso, nervoso, gaguejando, eu gostei da experiência. Principalmente pelo fato de que eu estava falando a respeito de um tema que eu gosto muito, que é Star Wars, que é o universo geek. E com isso, eu fui pegando a manha de poder falar, de poder conversar, de poder lidar com pessoas, principalmente pessoas que criticam por simplesmente criticar, não que seja uma coisa construtiva. E eu percebi que quando a gente vai para a internet, a gente tem que reaprender a não se importar com aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito. É muito estranho quando, por exemplo, você posta um vídeo querendo ajudar alguém e vem um filho da mãe, cara, com o avatar do Goku ou da Uma Turma ou, sei lá, do Jean-Claude Van Damme ou do Goku, sei lá, do Saint Seiya e te critica. E aquilo fica na sua cabeça, sendo que você nunca ouviu falar naquela pessoa, o cara não usa nem o nome real dele, mas aquilo te afeta. E por mais que você tenha tido um vídeo com 500 comentários positivos, um comentário negativo já é o bastante para te tirar. E isso daí é uma luta que, assim, todo mundo que cria conteúdo, cedo ou tarde, acaba passando. E é chato, porque a gente começa a pensar, pô, se eu postar esse vídeo, vai aparecer outro troll daquele, sabe? Ou então tem gente que fica esperando você postar alguma coisa só pra te sacanear. Eu lembro que tinha um cara que me sacaneava só porque eu não acertava a pronúncia de uma palavra em inglês. Ele ficava todo vídeo comentando apenas aquilo, ao invés de focar no conteúdo que eu tava passando. No começo, eu confesso que aquilo ali me afetou, mas depois de um tempo, eu fui desassociando aquilo, sabe? Tipo, se o cara, em um vídeo de 17 minutos, ele simplesmente
focou apenas na pronúncia, o problema não está comigo. O problema está nele, o problema está naquela pessoa que não consegue se divertir, não consegue prestar atenção no conteúdo, a pessoa não consegue se deixar levar. Ela fica em pequenos detalhes que não fazem completamente diferença alguma. E pelo menos eu gosto muito de acompanhar pessoas que gostem de conversar, de ler, de filosofar a respeito das coisas. E independente de raça, crença, religião ou do grau de instrução da pessoa, eu acho que cada ser humano tem alguma coisa para acrescentar. Mesmo que, sei lá, ela erre alguma coisa, ela fale alguma coisa errada, todo mundo tem o direito ao erro, de consertar um erro. E eu acho muito engraçado que parece que na internet as pessoas esquecem que elas também erram, que elas estão criticando alguém, sendo que elas nem sabem qual é o bastidor daquela outra pessoa, o que a pessoa está passando naquele momento. Tem até um vídeo que eu falei a respeito de que eu havia cansado das redes sociais e o Zé Ninguém simplesmente comentou. O cara colocou lá, eu cansei das redes sociais utilizando uma rede social. Mas a gente enxerga quanto o ser humano está tão pobre de interpretação pelo fato de que eu foco justamente no Instagram, eu falo isso no vídeo. E o cara simplesmente tem aquele prazer, aquela ânsia de querer comentar como se ele fosse a pessoa mais inteligente do mundo, falando, tipo, eu descobri o conto do vigário, te enganei, sabe, te peguei na boca da botija. E não, sabe, não é à toa que hoje eu gosto muito, principalmente do Instagram e do Reddit, eu gostava muito do Threads também, justamente pelo fato de que eu tenho conseguido criar um conteúdo natural sendo eu mesmo, onde um Instagram é muito difícil. E as pessoas não conseguem entender a diferença de uma rede social muito tóxica, muito focada em vendas como o Instagram, muito focada na ostentação, e como uma parada mais tranquila como o YouTube. Então, o grande diferencial aqui, para mim, o que eu já tive de experiência com o YouTube desde 2020 é: faça sem ter medo de errar. Infelizmente, o medo de errar sempre vem. Eu tenho muito medo de errar até hoje. Eu tenho muito medo de postar alguma coisa e o vídeo não ir bem. É uma coisa que afeta muito o meu psicológico. Às vezes eu faço um vídeo tão legal e, poxa, não deu certo do jeito que eu queria, e automaticamente vem aquele momento de que você quer desistir, mas não continue, porque eu fiz sem intuito nenhum. E, cara, mais e mais pessoas têm chegado aqui se conectando com a minha história, se conectando com o meu momento de vida. Isso é muito legal, faz a gente se sentir menos sozinho. Então, a maior dica que eu posso te dar é: não se importe com o que os outros estão falando ou pensando a seu respeito, porque tem muita gente que vai se identificar muito com a sua história. Por mais que equipamento seja um diferencial, e digo que é diferencial, faça com o que você tem. Porque você não sabe se isso daqui vai dar dinheiro, se um dia vai dar dinheiro, se vai ser só um hobby e você vai parar daqui a pouco. Mas o importante é você fazer com o que você tem, não invista mais do que o necessário. Treine, simplesmente ligar a câmera e falar, se acostumar a ouvir sua voz, sabe? Quando você grava um áudio, quando você vai editar um vídeo. A gente está muito acostumado a não ficar olhando, pelo menos eu, não ficar olhando muito para mim no espelho, eu não gosto. Eu não sou a pessoa com a melhor autoestima do mundo e eu sei que isso me incomoda muito, mas quanto mais eu fui fazendo vídeos, mais eu fui me acostumando com a minha imagem na internet, mais tranquilo eu fui ficando em relação a isso, e fui percebendo que menos e menos as pessoas ficam focando nos meus defeitos, me julgando, e muitas pessoas às vezes, na verdade, falam coisas boas a meu respeito, falam que gostaram do conteúdo, então acabam sendo coisas que ajudam muito a gente a querer continuar a criar conteúdo. E eu acredito que esse tipo de coisa que a gente tem que manter na nossa cabeça, não ficar sempre com as coisas negativas. Em relação ao conteúdo, eu não acredito que você tem que ficar focando em fazer 100% todo santo dia, os melhores vídeos, a melhor edição. Eu não acredito que
a gente tem que fazer sempre uma parada para viralizar. Eu só gosto de fazer vídeos a respeito de coisas que eu tenho algum certo domínio ou quando eu tô com a cabeça muito cheia. Eu não acredito que eu sempre tenha alguma coisa a respeito para dizer de tudo. E para mim essa filosofia que me faz ficar um pouco mais leve em relação a esse negócio de criação de conteúdo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar. Você vê, pô, cada vídeo tem mais de 10 minutos. Principalmente, pessoalmente, eu gosto de falar, gosto de ouvir, gosto de conversar a respeito de qualquer tema, gosto de aprender. Inclusive, tem até um cara que comentou no meu vídeo que eu até não tinha visto, que é o Vinícius, que, pô, parabéns, que ele se inscreveu não só aqui no meu canal, eu inscrevi no dele, que ele passou lá no TJ. Eu fiquei muito feliz de que meu vídeo chegou até ele, sabe? O cara que me deu um apoio ali no comentário. Então, talvez seja uma oportunidade financeira, talvez gravar vídeos no YouTube seja apenas uma forma de extravasar, de diminuir um pouco aí a mente hiperlotada, esse HD lotado que a gente tem. E talvez pode ser tanta coisa, mas o importante é você não ficar focando no que vem depois. Simplesmente só liga e grava, sabe? Não fica pensando tanto em roteiro, em quantidade de ganchos, em fazer a pessoa ficar mais tempo no seu vídeo. Seja você. Parece que não, mas essa daí é a premissa básica, é ser você, seja autêntico. Não tente criar coisas que não sejam muito a sua cara. Cada um tem um jeito de fazer as coisas. E eu acredito que eu tenho encontrado um pouco o meu jeito de fazer as coisas e sei que muitas pessoas se identificam. Eu nunca fui uma pessoa que gostou de agito, então eu acho que vídeos com essa pegada um pouco mais light, eu acredito que seja mais a minha cara. Então, se tem atingido algumas pessoas e crescido os inscritos, então é porque as pessoas têm se identificado. Então eu te encorajo a achar o seu jeito de fazer as coisas, de se comunicar, de olhar para a câmera, sabe? Com o seu quarto, sua casa, sua cozinha, ou seja, onde você for, colocar uma câmera para falar, fale sobre tudo, sabe? O que vier na sua cabeça, às vezes você só precisa externalizar um pouco daquilo que está dentro de você. Muitas pessoas falam, né, a respeito da escrita terapêutica, mas eu posso dizer que existe o vídeo terapêutico, porque falar com uma câmera tem sido uma coisa bem libertadora, tem me ajudado bastante, principalmente que eu gosto de ajudar as pessoas de alguma forma, então pessoas que se identificam com o que eu falo, é muito bem-vindo, sabe, esse feedback. Eu não faço a mínima ideia do que vai ser desse canal daqui a algum tempo, se eu vou continuar, se eu não vou continuar, mas a gente tem que aproveitar a jornada. E eu acho que é sobre isso, não só como estudar para concursos, fazer autoescola, com relacionamento, academia. Tudo é uma grande jornada e é sobre isso, sabe? Se você tem vontade de entrar no YouTube, de criar conteúdo, você não precisa sair falando para todo mundo. Simplesmente posta o vídeo, não coloca ninguém conhecido para você não ficar envergonhado, só faz, sabe? Porque a recompensa pode ser muito grande, talvez não financeira no momento, mas você vai estar criando uma boa habilidade. Te garanto que se você sofre com timidez, se você sofre com algum problema de fobia social, de ansiedade social, você se expor na internet vai te ajudar de formas que você jamais imagina. Mas, aos poucos, não tenha pressa de absolutamente nada, assim como eu não tive, porque comecei em 2020, a gente está em 2025, então foi um longo caminho pela frente de altos e baixos, e te contar que eu não faço a mínima ideia de como o YouTube funciona até hoje. Quem diz para você que sabe o segredo de viralizar disso aqui, isso é mentira. Sabe? Não acredite nessas coisas. Não existe fórmula mágica, não existe segredo. Existe você ter vontade de fazer alguma coisa e fazer e não deixar o medo te paralisar. Então é isso, pessoal. Era o que eu gostaria de falar a respeito
dessa semana, dessa quinta-feira, que vai sair o vídeo amanhã, provavelmente, sexta. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Vamos tentar ajudar aqui esse concurseiro sofrido a crescer um pouco mais esse canal. E se você também quiser, pode me adicionar aí no Instagram. Eu não uso muito, mas quem sabe mais pra frente eu não volte a usar, então vou deixar aqui o link, o nome do meu username lá no Instagram, então você pode me seguir também, que será muito bem-vindo. E é isso, eu espero vocês até o próximo vídeo. E comenta aí se você vai começar no YouTube, se você vai mostrar um pouco da sua rotina, um pouco dos seus desafios como concurseiro, que eu tô curioso para saber. Valeu!